Atos capítulo 2. 7 semanas já se haviam passado desde a morte e a ressurreição de Jesus, e com isso chegou o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram naquele dia. De repente apareceu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval no céu por cima deles, e aquele encheu a casa onde estavam reunidos. Então viu-se algo parecido com labaredas ou línguas de fogo que pousaram sobre as cabeças deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, porque o Espírito Santo deu a eles essa capacidade. Muitos judeus piedosos que tinham vindo de todas as nações estavam em Jerusalém naquele dia para as comemorações religiosas. E quando se ouviu o rugido no céu por cima da casa, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. E ficaram espantadas ao ouvir seus próprios idiomas falados pelos discípulos. Como pode ser isso? Exclamavam eles. Pois esses homens são da Galiléia, e apesar disso nós ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos. Aqui estamos, pardos, medos, elamitas, homens da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. E todos nós ouvimos esses homens falando em nossas próprias línguas a respeito dos magníficos milagres de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isso? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão caçoavam. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e gritou à multidão: Ouçam todos vocês, visitantes e igualmente moradores de Jerusalém. Fiquem sabendo isso. Alguns de vocês estão dizendo que esses homens estão bêbados. Não é verdade. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Nunca. O que vocês estão vendo nesta manhã foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sim, o Espírito Santo virá sobre todos os meus servos, homens e mulheres, e eles profetizarão. E eu provocarei extraordinárias demonstrações nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará negro e a lua ficará vermelha como sangue, antes de chegar aquele pavoroso dia do Senhor. Porém, todo aquele que pedir será salvo. Homens de Israel, ouçam. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré ao fazer espantosos milagres por meio dele, como vocês bem sabem. Porém, seguindo o seu plano já estabelecido, o mesmo Deus permitiu a vocês utilizarem o governo romano para pregar na cruz e depois assassinar Jesus. Então Davi livrou seu filho dos horrores da morte. Então Deus livrou seu filho dos horrores da morte e o trouxe de volta à vida, pois a morte não podia segurar aquele homem nas suas garras. O rei Davi citou Jesus dizendo: Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Ele está me ajudando. A poderosa força de Deus me sustenta. Não é de admirar que meu coração esteja cheio de alegria e a minha língua grite os seus louvores, pois eu sei que tudo andará bem com meu corpo na morte. O Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o corpo do seu santo filho entre em decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará maravilhosa alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido um juramento infalível que um dos próprios descendentes de Davi seria o Messias e se sentaria no trono dele. Davi estava olhando para o futuro, distante, e predizendo a ressurreição do Messias, declarando que a alma do Messias não seria deixada no inferno e o corpo dele não entraria em decomposição. Davi estava falando de Jesus, e todos nós somos testemunhas de que ele se levantou dentre os mortos, e agora está sentado no trono da mais alta honra no céu junto a Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo
com as consequências que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo. Nessas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou mais adiante: Deus falou ao meu Senhor, o Messias, e disse: Sente-se aqui num lugar de honra ao meu lado, até que eu ponha seus inimigos em completa submissão. Portanto, eu garanto a todo mundo em Israel que deste Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor, o Messias. Essas palavras de Pedro comoveram todos profundamente, que disseram aos apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o Espírito Santo, que será dado a vocês, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão nas terras distantes. Então Pedro pregou um longo sermão falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes que se salvassem da maldade da sua nação. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados, ao todo uns 3.000, e uniram-se aos outros crentes na frequência regular, às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitos milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades e dividindo com quem tinha necessidade. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos que estavam sendo salvos.